Boa noite, agora é 00:08. Os gaúchos quebraram hoje uma tradição no estado e reelegeram pela primeira vez um governador. Após ficar em segundo lugar no primeiro turno, Eduardo Leite, do PSDB, conseguiu uma virada histórica e venceu a disputa para o Palácio Piratini. Eduardo Leite, do PSDB, manteve a liderança durante toda a apuração. A vitória sobre Onyx Lorenzoni, do PL, foi confirmada às 18h58 deste domingo. 3.687.126 pessoas votaram em Eduardo Leite, o que representa 57,12% dos votos válidos. Onyx Lorenzoni teve 2.767.786 votos, o que equivale a 42,88% dos votos válidos. O repórter Jefferson Ajeitos acompanhou a festa da vitória em frente ao comitê de campanha do governador reeleito Eduardo Leite, na zona norte de Porto Alegre. E fala agora com a gente. Boa noite, Jefferson. Oi, Eloy, boa noite a você que nos acompanha. Eduardo Leite deixou este comitê pouco antes das 10 horas da noite. Ele disse que sairia daqui para comemorar o aniversário do irmão. Enquanto esteve aqui, comemorou com apoiadores e eleitores. Havia muita gente por aqui também dentro do comitê que fica no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Você vê nas imagens agora que havia centenas de apoiadores. Eduardo Leite chegou a este local pouco antes das 8 horas da noite, quando o Tribunal Superior Eleitoral já tinha confirmado a vitória da chapa Eduardo Leite e Gabriel Souza. Eduardo Leite agora reeleito governador do Rio Grande do Sul. Num rápido discurso, Eduardo Leite agradeceu os votos que recebeu, agradeceu também as pessoas que participaram da campanha e logo começou uma entrevista coletiva com jornalistas de diferentes veículos de imprensa. E uma das perguntas feitas a Eduardo Leite foi sobre a participação do PT no governo Partido dos Trabalhadores. Ele disse que o PT não vai participar do governo, mas agradeceu ao PT que, segunda-feira da semana passada, declarou apoio à candidatura de Eduardo Leite. Eduardo Leite também foi perguntado para ele sobre o cenário nacional, sobre a eleição para presidente, mas o governador reeleito não declarou em quem votou para a presidência da República, disse apenas que votou pela democracia. Agora a movimentação por aqui é muito tranquila. Até uma hora atrás havia ainda alguns apoiadores fazendo festa na chuva, choveu bastante em vários momentos aqui no bairro Navegantes, agora a chuva deu uma trégua e você vai acompanhar um trecho da entrevista que Eduardo Leite deu a jornalistas mais cedo. Tenho a consciência de que muitos votaram em nós, mesmo tendo fortes divergências com a nossa agenda para o Estado, mas entenderam que do nosso lado estava um melhor espírito democrático. Também quero dizer àqueles que não votaram em nós que seremos um governo aberto a ouvi-los e a construir soluções para o Rio Grande. O Rio Grande nos deu uma grande vitória, mas não somos agora governo eleito para os 57% da população que votou em nós. Seremos governo para 100% dos gaúchos, para todos eles. Eu vou dar o melhor de mim, tudo que eu puder, da minha vida, do meu coração, da minha capacidade, para honrar essa expectativa de um povo que disse que quer governo eficiente e que quer carinho e respeito. Eu vou lutar para que a gente faça desse estado o que ele merece ser, o melhor estado do Brasil para se viver. Onyx Lorenzoni acompanhou a apuração em um hotel na capital e fez um pronunciamento por volta das 7h30. Vamos ver um trecho. Na democracia, a decisão do povo é soberana. Fizemos uma campanha limpa, sem ataques. Fizemos uma campanha propositiva, voltada para o presente e a transformação do futuro do Rio Grande. A reflexão que fica é a diferença entre as duas campanhas que foram feitas aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu disse a Eduardo Leite que a campanha eleitoral é um fato passado. Ele é, hoje, legitimamente pela vontade soberana do povo gaúcho,
o governador eleito do Rio Grande do Sul. E, como tal, desejo que ele tenha toda a sabedoria e toda a capacidade, junto com a sua equipe, de poder prover aquilo que os gaúchos, que a maioria dos gaúchos escolheu como destino para o Rio Grande do Sul nos próximos anos. Da redação integrada de GZH, a Rosane de Oliveira comenta os resultados da eleição e nos explica agora a vitória de Eduardo Leite. Boa noite, Eloy. A explicação principal está na matemática e na política. Eu dizia isso quando comentava as pesquisas. E por que isso? É porque na matemática o que tinha disponível aqui para se disputar no segundo turno eram os votos de Edgar Preto, 1.700.000 votos. E no momento em que o PT abriu o seu apoio para Eduardo Leite, esses votos que já vinham migrando para ele migraram praticamente em massa. Além disso, o candidato Onyx Lorenzoni fez uma campanha muito ruim, e aqui entra a política. A campanha dele não foi uma campanha propositiva, as propostas não eram claras, os programas de televisão não eram bons, havia uma diferença abissal entre a qualidade dos programas de Eduardo Leite e a qualidade dos programas de Onyx Lorenzoni. O candidato do PL foi muito mal nos debates também. E por não conhecer a máquina pública do Estado, acabava não tendo respostas conclusivas sobre o que pretendia fazer e de que forma pretendia fazer. Leite foi favorecido por esses dois pontos, então. Pelo apoio do PT, a quem ele deverá essa eleição, ele que quase perdeu lá no primeiro turno para Edgar Preto, e a qualidade dos seus programas, o conhecimento da máquina pública e a sua participação nos debates e nos programas de entrevistas que ele deu ao longo desse segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente da República, mas no Rio Grande do Sul, assim como aconteceu no primeiro turno, Jair Bolsonaro, do PL, teve maior votação. Bolsonaro ficou com 56,35% dos votos válidos no Rio Grande do Sul, enquanto Lula conseguiu 43,65% dos votos válidos. Em Porto Alegre tem festa da vitória de Lula, eleito presidente da República pela terceira vez. O repórter Juliano Castro acompanha e agora nos conta ao vivo. Tem gente aí festejando ainda, Juliano? Boa noite. Olá, Eloy, boa noite para você, para quem nos acompanha. A concentração de comemoradores da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva aqui em Porto Alegre se concentra aqui no bairro Cidade Baixa, na zona central de Porto Alegre. Vamos ver aí como está a movimentação neste momento. Aí você vê a rua Lima e Silva, muito próximo do cruzamento com a Rua da República. Agora o movimento é bem mais tranquilo neste ponto, que reuniu muita gente nessa tarde, noite, para festejar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro de apoiadores aqui já dura ao menos 7 horas, se a gente for contar com a concentração que começou bem mais cedo, junto com a apuração em frente ao comitê do Partido dos Trabalhadores, que fica aqui perto. O movimento foi crescendo, muita gente que estava acompanhando a apuração de casa se juntou à multidão. Uma manifestação tranquila, pacífica, com bandeiras, o pessoal se cumprimentou e aí sim, quando o resultado das urnas anunciado, houve muita comemoração aqui na Cidade Baixa. Chegou a chover forte em Porto Alegre, mas isso não afastou as pessoas. Guarda-chuvas se misturaram às bandeiras por aqui e a festa seguiu forte. Depois o pessoal começou a dispersar, afinal amanhã, segunda-feira, é dia de trabalho, de aula. Voltamos com a imagem ao vivo aqui de Porto Alegre. Você vê aí a Rua da República, esquina também com a Rua Lima e Silva. Há pouco equipes da Brigada Militar e também da EPTC chegaram por aqui para dispersar essa aglomeração que ainda segue neste ponto. A Rua da República foi liberada há pouco, então atenção você motorista, esse também é um recado importante. A Rua da República aqui na Cidade Baixa está liberada. Neste momento apenas este trecho que você acompanha na imagem ao vivo segue bloqueado e a previsão é de que nos próximos minutos seja então liberado o trânsito por aqui neste ponto de Porto Alegre. Volto com você aí no estúdio, Eloy. Obrigado, Juliano. Agora a conversa do Rio Grande do Sul com a união é entre Eduardo Leite e Lula. A Rosane de Oliveira nos explica como deve ser esse relacionamento, Rosane.
Olha, Eloy, em princípio deve ser um relacionamento muito tranquilo, porque os dois são pessoas de diálogo. Embora sejam de partidos diferentes e Eduardo Leite não tenha aqui concordado em abrir seu voto para Lula, ele no fundo trabalhou assim pelo ex-presidente. Ele tem muito, hoje, mais afinidade com o ex-presidente Lula do que com o presidente Jair Bolsonaro. Não abriu o voto por uma questão pragmática, para não perder os votos dos bolsonaristas. Mas acabou tendo o apoio do PT aqui no Rio Grande do Sul, no diretório, o apoio de líderes como Olívio Dutra e Tarso Genro, o que é meio caminho andado para um bom relacionamento com o presidente. E tanto Lula quanto Eduardo Leite têm muito claro que é preciso restabelecer o pacto federativo. E nessa discussão de pacto federativo, há uma promessa do presidente eleito agora de que vai ter uma conversa com todos os governadores eleitos, independentemente de partido, para que se consiga conversar sobre os problemas dos estados. E um dos problemas principais que os estados têm é a questão tributária, porque eles não sabem ainda como vão fazer os governadores para compensar a receita perdida com a redução do ICMS da gasolina, da energia e das telecomunicações. Sabem os prefeitos também que terão problemas para fechar as suas contas no próximo ano. Então essa conversa é uma conversa prioritária, ela interessa a União, porque a União não interessa estados quebrados e muito menos estados que não consigam pagar suas dívidas. O Rio Grande do Sul já renegociou sua dívida, tem um compromisso com a União, precisa pagá-la, mas esta conversa com o presidente terá que ser uma conversa azeitada. Não vejo maiores dificuldades aqui. A maior dificuldade de Eduardo Leite será na Assembleia Legislativa, porque aqui ele terá que reconstruir a sua base, que ela se desmanchou durante a campanha eleitoral. Ele concorre, já sai com o PMDB a seu favor, mas o MDB se dividiu também. Então ele vai ter que recuperar, reconstruir a sua base aqui e sabe que, embora o PT tenha trabalhado pela eleição dele, o PT, que tem a maior bancada, será uma bancada de oposição. Eles já disseram isso, não terão cargos no governo, farão oposição já no dia seguinte, mas tem possibilidade de diálogo, coisa que o PT entendia que não teria com Onyx Lorenzoni. O domingo também foi de eleições suplementares em 3 municípios gaúchos. Cachoeirinha, na região metropolitana da capital, teve o maior número de eleitores entre cidades brasileiras que escolheram um novo prefeito. A confirmação da vitória foi muito celebrada no comitê do candidato Christian Rosa, do MDB, em Cachoeirinha. Ele venceu a eleição suplementar realizada na cidade após a cassação do prefeito eleito em 2020, Mick Breyer, do PSB. Nós queremos continuar restabelecendo a ordem nos serviços essenciais, como nós estamos fazendo, enxugando sim a máquina pública e devolvendo resultados positivos para a população. Christian Rosa, do MDB, teve 51,40% dos votos válidos, superando os candidatos Davi Almansa, do PT, e Dr. Rubinho, do União Brasil. Cachoeirinha é a cidade com o maior número de eleitores nas eleições suplementares deste domingo. Mais de 104 mil pessoas foram às urnas. Das 8 cidades brasileiras que realizaram eleições suplementares, 3 ficam no Rio Grande do Sul. Além de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, houve eleição em Cerro Grande, no norte gaúcho, com pouco mais de 2.500 eleitores. Álvaro de Carli, do Progressistas, foi eleito com 57,53% dos votos válidos. Ele venceu Gilmar Benedetti, do PDT. As eleições suplementares também ocorreram em outro município da região norte, Entre Rios do Sul. Na cidade com 2.600 eleitores, uma única chapa concorreu neste domingo. Irson Milani, do PT, foi eleito com 60,78% dos votos. De acordo com o TRE, até o dia 24 de novembro, todos os prefeitos eleitos hoje devem ser diplomados. A cobertura completa dos resultados das eleições deste domingo você pode conferir nos nossos telejornais e no G1 RS. Uma boa noite a todos.